A Rádio ONU em Nova York tem o prazer de voltar a conversar e receber aqui em nossos estúdios, aqui em Nova York, o presidente Jorge Sampaio, ele que é o enviado especial do secretário-geral da ONU para o combate à tuberculose, está hoje na sede da ONU em Nova York para discutir exatamente esse tema. Presidente, o plano apresentado agora sobre a mesa sugere 5 pontos, que inclui testagem de indivíduos a cada 3 anos em regiões endêmicas, prevê tratamento preventivo para as pessoas com HIV. Que meios podem ajudar a obter esses avanços nesse momento? É sério pensar e ter presente que há uma relação muito forte entre as pessoas que têm VIH e SIDA e que estão a viver por terem e tomarem antirretrovirais. Sabemos que podem morrer por uma doença curável que é a tuberculose. Portanto, isto é um paradoxo crucial. Isto é, nós conseguimos manter vivas as pessoas através dos ARTs, ou seja, antirretrovirais, e depois essas pessoas, porque têm o sistema imunitário enfraquecido, apanham tuberculose e morrem. Por consequência, é preciso fazer aquilo que você disse. Isto é preciso, como questão fundamental, quando se testa uma pessoa para efeitos da VIH, também testá-lo para efeitos de tuberculose e vice-versa, quando se testa para tuberculose, fazer o teste para efeitos de VIH e tratar ou tentar tratar conjuntamente. Por outro lado, também se pode fazer terapia terapêutica preventiva, que foi aquela que referiu, com aquele remédio chamado isoinazida, que para pessoas que têm HIV e que estão a tomar antirretrovirais, podem evitar-se que tenham tuberculose tomando esse remédio. E vice-versa, quem tem tuberculose, de facto, evitar também que possam ter HIV. E, portanto, o grande desafio é, por um lado, integrar, claro que os recursos são necessários, claro que neste programa que procura salvar 1 milhão de vidas entre 2010, 2011 e 2015, é um programa dirigido para as pessoas que podem ser salvas precisamente por um ataque a sério no valor de 800 milhões, conducente a fazer este teste conjunto, esta integração conjunta, o que já de si era muito significativo, porque convém lembrar que todos os anos, dentro das mais ou menos 1.500.000, 2 milhões de pessoas que morrem de tuberculose, mais de 450.000 morrem por causa da tuberculose relacionada com a SIDA. Ou seja, nestes casos, em 5 anos, você poupa 2 milhões de vidas se conseguir fazer ao nível do acesso e ao nível do teste esta conjugação de esforços, o que significa que também está a poupar de uma certa maneira, porque não está a fazer os serviços na vertical, está a fazê-los horizontalmente e está para cada pessoa que vai a um centro de saúde ou se frequenta o sistema de saúde ter a possibilidade de ser testado e visto para as duas doenças. Mas esse momento de crise econômico-financeira global, isso não afeta um pouco esse combate? Há uma questão política por trás disto tudo, que é saber se, sendo a saúde algo de profundamente ligado ao desenvolvimento, nós poderemos de repente dizer assim, é aqui que vamos reduzir, quando afinal de contas é aí que não deveríamos reduzir, aplicar bem com certeza, aplicar conjugadamente, mas de modo a que as condições para o desenvolvimento, ninguém se desenvolve se não tiver saúde, não é ativo se não tiver saúde, dizimam famílias, dizimam quantidade de pessoas que ficam sem poder trabalhar, sem poder produzir, isso está calculado do ponto de vista, digamos assim, do Banco Mundial. Quer dizer, é uma questão de vontade política, de fazer disso uma prioridade. Se houver uma liderança constante no sentido de colocar na primeira página o combate a este, os países em que isso se verificou de uma forma clara são países que melhoraram claramente, digamos, ou controlaram a SIDA e controlaram a tuberculose, ou fizeram com que ela diminuísse, ou, digamos, caminham em bons passos para que possam ter um ambiente sanitário nestes 2 domínios
como aliás acontece também com a malária, e portanto tudo isto está ligado. Isso é que é, digamos, a grande mensagem que se pode dizer, porque também tudo está ligado também à saúde maternal, quer dizer, à passagem da mãe para o filho ou da mãe para a criança que está a nascer da SIDA, e isso pode ser evitado, sendo evitado, obviamente que se faz o corte em relação ao agravamento da situação, e se tivermos serviços de saúde mínimos, ou laboratórios mínimos, ou capacidades de diagnóstico rápidos, como agora já há, que se podem diagnosticar rapidamente e, portanto, passar a tratar as pessoas com tuberculose, nós temos avanços. O que eu acho de tudo isto, sabe, é que estas várias iniciativas, se não tiverem, por exemplo, a coordenação nacional, se não resultarem de esforços que um programa nacional de cada país assuma como possíveis, e se não houver dinheiros claramente identificados com essas candidaturas para aplicar ali e sem desvios de nenhuma espécie, nós, se for bem, podemos ter melhores resultados. Se for mal, temos o desperdício e temos os doadores a dizer que o dinheiro é mal emprego, aquela argumentação que muitas vezes justifica apenas não o quererem fazer. O Brasil é um dos países com o maior número de infecções hoje no mundo. Como é que o senhor gostaria que o Brasil participasse dessa luta? Que tipo de papel político o Brasil pode desempenhar? Eu acho que o Brasil, tendo tido um sucesso, como hoje é manifestamente reconhecido na luta contra o HIV-Sida, sabendo perfeitamente, porque tem excelentes especialistas, excelentes programas no combate à tuberculose, pode não só alargar esse combate, como pode até, inclusivamente, ao nível das organizações internacionais onde está representado, assumir uma liderança, no sentido de que estas coisas não são coisas para esquecer, são coisas para pôr na linha da frente das preocupações dos líderes e combater estas combinações letais que fazem tão mal ao desenvolvimento os países emergentes. Até, inclusivamente, foi o que eu tenho vindo a sugerir e vou sugerir à Sra. Presidente do Brasil, podem efetivamente tomar a liderança colocar esta questão na agenda como questão fundamental. E o que falta para que isso ocorra nesse momento? Falta que a tuberculose, por exemplo, não seja uma doença muito esquecida, quer dizer, porque é a doença da pobreza, é a doença em que as pessoas têm estigma, aquelas que a possuem, está mais distante da atenção que a questão do VIH-Sida tem causado em vários núcleos da sociedade, quer sejam políticos, culturais, para aí fora, e portanto é uma coisa que tende a ser esquecida, tende a ser posta de lado. Ora, a descoberta de que a principal causa da morte de doentes com o VIH, que podem estar a ser tratados para isso, por causa da tuberculose, é um momento, a meu ver, que me trouxe a Nova Iorque para participar nesta reunião sobre a SIDA, precisamente para evidenciar essa relação que há tão forte e que permite fazer a tal tarefa conjunta. A apanho de tuberculose em África é relacionado diretamente, portanto, a quem tem HIV, e o estigma relativamente ao HIV já sabe que é, portanto, muito grande, e que consequências é que traz para o continente e para as pessoas que vivem com a doença. Como é que tem abordado esta questão da estigmatização? Esse estigma pode conduzir, por um lado, a não tratarem as pessoas quando elas começam a manifestar os seus primeiros sintomas, e por outro, quando começam e são porventura identificados, como essas pessoas são esquecidas, são postas de lado. E nós temos que combater isso, e temos que combater isso de uma maneira que também, a meu ver, só pode ser a mesma. É uma explicação permanente do que é que se passa. A circunstância de, em países que eu conheço, ter sido assumido em programas nacionais contra a SIDA e também programas nacionais contra a tuberculose, assumir que isso são doenças tratáveis, são doenças que podem permitir às pessoas recuperar a sua capacidade de trabalho, a sua capacidade de ganhar para as famílias, e evitar as mortes, evitar o sofrimento, e ao mesmo tempo demonstrar que essas doenças, no caso concreto da tuberculose, são doenças curáveis, desde que as pessoas sejam, digamos assim, diagnosticadas depressa. E em países onde os laboratórios não existem ou existem muito pouco, os serviços de saúde estão longínquos, convenhamos que a dificuldade é maior. Agora, hoje, muito recentemente, foi descoberta uma maneira de, através de uma máquina que parece do Nespresso, construir uma identificação rápida, um diagnóstico muito rápido. Isso vai dar, com certeza, possibilidades de um tratamento maior. Precisamos ter equipas preparadas para isso, não é preciso ser muitas, mas é ser algumas, fazer com que as pessoas cheguem aos serviços de saúde e sejam identificados, e ao mesmo tempo lideranças.
as lideranças não se podem pôr de lado de coisas tão importantes como a SIDA e a tuberculose, para não falar também na malária, que são as 3 pandemias sempre associadas do ponto de vista da sua gravidade. Ora bem, a parte que eu tenho mais conhecimento e que sou o enviado especial para a tuberculose, significa assumir a liderança de que com estes sintomas assim, ao nível de cada aldeia, há possibilidades de fazer diagnósticos rápidos, trazer as pessoas para os centros de saúde, começar a tratá-las, e isto ser demonstrado que é uma coisa que acontece a qualquer pessoa. Tanto pode acontecer aos pobres, como pode ser aqueles objetos, chamemos-lhe assim, como a gente lê às vezes, de bruxarias várias, mas são doenças que se transmitem, são bacilos que se transmitem, como qualquer outro, como a gripe, como isto, como aquilo, como aquele outro, e portanto são tratados. Se não forem tratados, então é mais grave, porque passam a haver tuberculose multiresistentes e então em vez de 6 meses de tratamento normal passa a ser 18 meses ou 24 com características de muito maior toxicidade e as coisas complicam-se e a África está tocada também por tuberculoses multiresistentes, que é muito grave. Portanto, meu caro amigo, lideranças, assumir que não é uma doença escondida pela qual as pessoas se tenham que envergonhar, trazer isso ao nível superior das comunidades e fazer com que as comunidades se envolvam, digamos assim. Este nosso amigo, este nosso companheiro está doente, vamos tratá-lo, vamos procurar que os serviços médicos cá cheguem, isto não é nada especial, temos que evitar o contágio, evita-se tratando e ao fim do primeiro mês o contágio já quase que desapareceu. Estratégias inovadoras para combater doenças relacionadas à SIDA. Como é que este apelo se traduz coletivamente aos desafios da doença em África? Se eu pudesse dizer alguma coisa a certos países africanos, eu diria com toda a amizade e estima, arranjem os consultores capazes e necessários para fazerem as candidaturas ao Fundo Global como deve ser, ponham em cima da mesa programas que venham de baixo para cima das comunidades, aos laboratórios, ao diagnóstico e ao tratamento e, obviamente, mostrem também aos doadores que a aplicação dos dinheiros é corretamente feita e que há resultados, que há melhorias, que há abaixamento das infecções, etc. E isto é preciso criar também em todos os lados credibilidade numa altura de crise financeira. Não faltam pretextos para dizer, em vez de ir para ali, vai para acolá, e as pessoas ficam numa situação muito difícil. Ora bem, a doença e a saúde são elementos indispensáveis de qualquer desenvolvimento e para isso é preciso criar na consciência das pessoas, dos mídias, das universidades, dos responsáveis pelas empresas, dos políticos em geral, dos partidos, dos chefes de Estado, dos governos, a ideia de que há que combater seriamente esta questão das pandemias que dá cabo da força laboral nesses países e isso é trágico para além dos órfãos, para além da vida familiar destruída, para além de tudo aquilo que pesa sobre as comunidades. E não é só a África, há outros países onde a tuberculose e a SIDA são muito fortes e, portanto, os africanos têm condições para poderem triunfar nesta grande batalha, desde que haja estes conjuntos de princípios que seja respeitado.